A Ucrânia negocia há dias com os americanos e desenvolve o plano de paz que Steven Witkoff e Jared Kushner trouxeram de Moscou. Hoje, Vladimir Zelensky declarou que conversou por telefone com Witkoff, Kushner, Umerov e Ignatov, que atualmente estão conduzindo suas negociações em Miami. Zelensky afirmou que vários aspectos foram debatidos rapidamente, focando nos pontos-chave para encerrar o derramamento de sangue e eliminar o risco de uma terceira invasão da Rússia. Assim como a ameaça de a Rússia não cumprir suas promessas, como já aconteceu várias vezes no passado. Especialistas afirmam que, neste momento, negociações a portas fechadas estão em andamento e seus resultados podem desagradar ao público. A questão é que hoje, o chefe da principal diretoria de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, Kirill Bulgakov, que conduziu negociações com americanos e russos em Abu Dhabi, declarou que não vai revelar o conteúdo dessas conversas para não prejudicar as negociações. Antes, após a visita de Witkoff a Moscou, americanos e russos também mantiveram em segredo o conteúdo das negociações. Além disso, hoje o assistente de Putin, Yuri Ushakov, declarou que as negociações que Witkoff está conduzindo agora com Umerov se baseiam no que Moscou está tentando promover após a rodada de negociações em Moscou. Bem, em geral, vamos juntos desvendar esse emaranhado de negociações misteriosas. Mas já adianto que a Ucrânia conseguiu conquistar uma posição mais vantajosa e um posicionamento mais favorável dos Estados Unidos da América. Meu nome é Alexei Pitt, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário neste vídeo e inscreva-se no meu canal do Telegram Pitt News, o link está na descrição deste vídeo. Publicamos notícias em tempo real, assim que chegam. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação ou assinatura paga pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Então, hoje, 6 de dezembro, Vladimir Zelensky declarou que conversou por telefone com os enviados de Trump, Witkoff e Kushner, e com os membros da delegação ucraniana Umerov e Ignatov. Citação. Focamos em vários pontos e debatemos rapidamente os principais temas para acabar com o derramamento de sangue e evitar uma terceira invasão da Rússia. E também a ameaça de a Rússia não cumprir suas promessas. Como já aconteceu várias vezes no passado, a Ucrânia está disposta a trabalhar honestamente com o lado americano para realmente trazer a paz. Concordamos sobre os próximos passos e os formatos de diálogo com os Estados Unidos. Obrigado ao presidente Trump por essa abordagem tão intensa nas negociações, mas, na verdade, as negociações em regime fechado entre a Ucrânia e os Estados Unidos já estão acontecendo há vários dias. As negociações, que começaram ainda na quinta-feira em Miami entre Witkoff e Umerov, foram uma continuação da reunião de 5 horas do conselheiro de Trump, Steve Witkoff, e Jared Kushner com Vladimir Putin em Moscou. Nesta semana, Trump chamou esses contatos em Moscou de muito bons e declarou que seus representantes voltaram com a sensação de que Putin quer chegar a um acordo. Vale lembrar que a delegação ucraniana é liderada pelo principal negociador e secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa, Rustem Umerov, e pelo chefe do Estado-Maior-General, Andrei Ignatov. Eles se encontraram com Witkoff e Kushner na quinta-feira à noite, às 2 horas. Na sexta-feira e no sábado, essas consultas continuaram, segundo fontes. Representantes americanos detalharam aos ucranianos a reunião com Putin e sugeriram novas ideias para superar divergências. Um funcionário americano comentou ao Axios que as negociações estão ocorrendo de forma positiva. Rustem Umerov, por sua vez, informou que os participantes das negociações concordaram com os parâmetros dos acordos na área de segurança e analisaram o programa de desenvolvimento futuro. Ele afirmou que o progresso nos acordos de paz depende das relações. Em seguida, sua citação. A prioridade da Ucrânia é uma resolução que garanta a proteção da independência e da soberania estatal da Ucrânia, a segurança dos ucranianos e que forme uma base estável para um futuro democrático bem-sucedido. Em outras palavras, basicamente, Umerov está dizendo que ainda estão discutindo a questão das garantias de segurança e o programa de reconstrução pós-guerra. Bem, todas essas negociações têm um objetivo: aproximar as posições antes de um possível encontro dos presidentes da Ucrânia. Apesar de as posições públicas da Ucrânia e da Rússia sobre os territórios parecerem incompatíveis, em Washington continuam acreditando que um compromisso pode ser alcançado mesmo na questão mais sensível. Pois é, enquanto Moscou e Washington não revelam detalhes, a delegação ucraniana vai se preparando gradualmente para a próxima e as seguintes rodadas. Ou seja, essas negociações acontecem em formato fechado, mas continuam acontecendo.
E já se sabe que na segunda-feira, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz vão se encontrar em Londres para avaliar a situação e as negociações atuais sob a mediação americana, ou seja, as consultas com os europeus. Ao mesmo tempo, é revelador como hoje o chefe da inteligência ucraniana, Kirill Budanov, respondeu sobre as negociações, afirmando que devem ocorrer em sigilo para não serem frustradas. Lembro que Budanov conduziu negociações com americanos e russos em Abu Dhabi há pouco mais de uma semana, e foi exatamente sobre essas negociações que ele foi questionado. E aqui está a sua breve resposta, cito: os russos, lembro também, declararam que não vão discutir publicamente o andamento das negociações, mas a delegação ucraniana garantiu à Ucrânia uma posição e um apoio mais favoráveis dos Estados Unidos. Hoje houve uma declaração importante do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, vou citar a seguir. Durante 2 dias, Witkoff e Kushner se encontraram com Umerov e Ignatov para discussões construtivas sobre o avanço de um caminho confiável para uma paz duradoura e justa na Ucrânia. Os americanos e os ucranianos também concordaram com a estrutura de garantia de segurança e discutiram os meios necessários de dissuasão para apoiar uma paz duradoura. Ambos os lados concordaram que o progresso real em direção a qualquer acordo depende da disposição da Rússia em demonstrar um compromisso sério com a paz duradoura, incluindo medidas para desescalar e acabar com as mortes. As partes também analisaram separadamente a agenda para a futura prosperidade, voltada para a reconstrução pós-guerra da Ucrânia, iniciativas conjuntas entre americanos e ucranianos e projetos de recuperação de longo prazo. Os lados americano e ucraniano enfatizaram que o fim da guerra e medidas confiáveis em direção ao cessar-fogo e a desescalada são necessários para prevenir futuras agressões. Esta é uma mensagem muito importante, porque nela Marco Rubio, o secretário de Estado, basicamente estabelece os seguintes pontos. A paz deve ser justa, ou seja, os desejos e preocupações ucranianas devem ser levados em consideração. B. A questão das garantias de segurança para a Ucrânia pelos Estados Unidos da América está sendo discutida, mas o Departamento de Estado americano chama isso de estrutura de provisão de segurança. V. Fica claramente afirmado que o progresso real em direção a qualquer acordo depende da disposição da Rússia em demonstrar um compromisso sério com a paz de longo prazo, o que é muito importante, incluindo passos para a desescalada e o fim dos assassinatos. A Rússia precisa mostrar que está interessada na paz, porque os ataques contínuos contra cidades pacíficas claramente não são um sinal de disposição para a paz. Marco Rubio afirmou que neste momento das negociações, quem rejeita a paz é a Rússia, não a Ucrânia. A declaração do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América é algo que Witkoff e Kushner terá que considerar para não exagerar ao servir ao Kremlin. Mas ainda há algo importante a favor da Ucrânia hoje. O fundo do Instituto Ronald Reagan publicou resultados reveladores de pesquisas sociológicas. O apoio ao fornecimento de armas americanas à Ucrânia aumentou para um recorde de 64% desde o início da agressão russa. Esse é o maior índice. E, o que é significativo, o crescimento ocorreu justamente devido aos eleitores republicanos. Desde o outono de 2022, o apoio deles vinha caindo gradualmente e entre os republicanos chegou a cair para 44% no outono de 2024, quando Trump estava em uma campanha eleitoral ativa, mas agora esses 59% entre os republicanos. Entre os eleitores democratas. No outono de 2024, o apoio também caiu um pouco, mas ainda estava na faixa de 68% a 75%. Mas surgiu outro número significativo, de acordo com a pesquisa do Instituto Ronald Reagan Republicano. Ressalto que 62% dos americanos gostariam de ver a vitória da Ucrânia. Não um acordo de paz, mas a vitória. E é justamente esses números que a Ucrânia precisa aproveitar. Aqui vou colocar reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.